Olá, esse vídeo é um trabalho para a matéria de Ciência, Tecnologia e Sociedade, lecionada pelo professor Luciano Avalone, na Universidade Federal do ABC. O objetivo desse trabalho é mostrar o conhecimento de engenharia produzido na Universidade Federal através das suas entidades e projetos. No caso desse vídeo, nós escolhemos o projeto Gemini, uma equipe da universidade que tem o objetivo de produzir um foguete movido a propelentes hipergólicos verdes, que na prática é um combustível eficiente e renovável. E também nós entrevistamos e visitamos a Tamandu Tech, que é uma equipe de robótica voltada para competições e combates. Primeiro, nós visitamos a Tamandu Tech, que, como dito anteriormente, é uma entidade de robótica voltada para combates e competições em categorias como robô seguidor de linhas, robô de sumô e entre outros. Eles trabalham em categorias que utilizam robôs da LEGO, com softwares próprios da LEGO também, porém eles também atuam em áreas em que eles desenvolvem o robô completamente com os recursos que eles possuem. Ou seja, eles desenham e formam e moldam o corpo do robô todo em softwares de modelagem 3D, como 360 Fusion, e também tem que criar toda a eletrônica do robô, ou seja, eles utilizam placas de desenvolvimento, solda e eletrônica para criar o seu robô para colocar em competições. Nós entrevistamos também um de seus integrantes e, como vocês podem ver nos vídeos que já passaram e irão se repetir novamente, um pouco de como é a entidade lá dentro e um pouco de seus robôs. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui. A gente vai entrevistar o pessoal da Tamandu Tech, tá bom? Eu tô aqui com o meu querido Falbo e hoje a gente vai falar sobre a história da Tamandu Tech. Então, cara, como é a história da Tamandu Tech? Como começou e por que aconteceu isso? Bom, primeiramente a equipe surgiu lá para 2016. Ela era uma vertente do I3E, que é um outro grupo aqui da faculdade que mexe com engenharia e tudo mais. A diferença, o motivo na verdade principal de surgir a Tamandu Tech foi que os membros da época do I3E eles queriam fazer robótica competitiva. A I3E hoje em dia é uma entidade que tem muito a ver com robótica, com fazer robôs, mexer com engenharia de modo geral, porém não tinha essa proposta de fazer robôs específicos para competição e levar para lá. Então a Tamandu Tech surgiu por meio dessa vertente. A gente surgiu junto com a Neon, que também é uma outra equipe de robótica aqui da faculdade, com esse mesmo propósito. Então hoje em dia a gente compete nessas, digamos que 5 grandes competições no ano. E basicamente é isso, o pessoal queria muito fazer uns robôs diferenciados para competir e tudo mais. E aí surgiu meio que desse desejo. Juntamos uma galerinha e a gente quis fazer algo diferente a partir daí. Cara, queria perguntar também sobre as categorias. Como vocês podem ver, tem uma carambada de troféu aqui, que os caras aqui são bem sucedidos, os caras tão bem, né? Então, a gente viu até que tem os robôs que ganham os mundiais aí, pelo visto, né? Então, queria saber sobre. Claro. Atualmente na equipe a gente tem 5 categorias técnicas e também para não deixar de falar, 3 categorias técnicas, administrativas no caso. Das técnicas que a gente tem, nós temos a combate, temos a sumo mini e sumo lego. A gente também tem a categoria rock e a categoria seguidor de linha. Explicando cada uma, combate bem autoexplicativo, são um robô de cada equipe dentro de uma arena e o objetivo é lutar um com o outro. Sumo e sumo mini são praticamente que nem o esporte do sumo que a gente vê lá no Japão. Então são 2 robôs numa arena circular, o objetivo é tentar empurrar o robô para fora. O sumo mini que a gente compete é uma categoria que é restrita por peso, então são robôs de até 500 gramas. E a categoria sumo lego é uma categoria limitada até 1 kg, só que isso é obrigatório você usar peças originais da Lego. Então você usa aqueles, não sei se já mexeu com o NXT, com o EV3, que são esses microcontroladores mais específicos da Lego. A gente tem a categoria Hockey, que é como se fosse um futebol. Então são 3 robôs por cada equipe, é um campinho assim, você tem que fazer gol no adversário com uma puckzinha preta. E a última categoria é seguidor de linha, que é como se fosse digamos uma Fórmula 1. Existe uma pista preta no chão com um tracejado branco e o robô tem que concluir esse trajeto no menor tempo possível. E categorias administrativas a gente tem RH, a gente tem marketing, a gente tem financeiro, porque não é só de robô que vive uma equipe de robô, né? Então a gente precisa fazer essa gestão nossa.
É isso mesmo. E, cara, uma pergunta bônus. Surpresa, tá? Eu tinha visto um vídeo de vocês no YouTube e eu queria perguntar por que vocês desistiram do... Não desistiram mais, tipo... Por que não tá tendo mais o combate de Lego? Então, combate de Lego é uma coisa engraçada. Porque a última competição que teve combate de Lego foi o Inter Challenge lá de 2019. Ou foi só um de robótica? Acho que foi essa competição. Voltando de novo. Dito isso, cara, pergunta bônus, pergunta surpresa. Queria saber por que vocês desistiram, se não desistiram, do porquê que não tá tendo mais combate Lego. Então, combate Lego é uma categoria bem específica, assim dizer. A gente, vamos falar de um modo geral assim, as categorias que a gente tem hoje em dia são dependentes das competições que a gente participa. Então, vamos supor, tem uma categoria bem familiarizada que a gente não competia, mas a gente via muita equipe participando, que é a categoria de micromouse, que é como se fosse um labirinto gigantesco que o robô pequenininho tem que completar, encontrar um caminho mais rápido, de forma autônoma. E é uma categoria que a gente vê que tem muito sucesso fora do país. A gente vê, tipo, o pessoal dos Estados Unidos competindo, o pessoal no Japão competindo. Só que por que a gente não faz isso aqui? Porque não tem isso nas competições brasileiras que a gente participa. Então a Combate de Lego entra nessa categoria também, porque ela teve, a última competição que teve foi lá em 2019, se eu não me engano. E não existiu mais por algum motivo de organização de competição. Vai ver que não tinha tanta gente se inscrevendo, vai ver que não tinha tanta gente de fato se interessando. Vamos pensar que também o Lego é caro, e você vai colocar numa categoria que ativamente destrói peças de Lego, numa categoria que é muito econômica, por assim dizer. Então, meio que, eu imagino que os organizadores da competição meio que desistiram dessa ideia e fazer, tipo, por que a gente tá cedendo espaço pra fazer um combate de Lego se a gente pode fazer um combate de 5 quilos? Uma coisa que é muito mais agradável pro público assistir. Uhum. Dito isso, queria encerrar a entrevista, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. E se liga mais nas redes deles também. E a gente daqui a pouco vai mostrar os robozinhos nas imagens. Fala aí o Insta de vocês. É @tamandotech no Instagram. E é isso. Tamo junto, gente. Valeu, falou. E ele é bastante rápido, né? Sim, então ele é bem sensível. Cuidado, não bota a mão com a arma ligada. Ah, porra! Sabe o que é o legal dele? Se ele liga a arma... Eu só não tenho a manha dele, mas ele se vira sozinho. No combate a gente pode falar que tem tipos de robô. Então tem o robô que a lâmina dele é assim na vertical, tem lâmina que é assim na horizontal. Meio que depende muito da matchup que você está enfrentando. Então pra cada tipo de robô é um tipo de pilotagem diferente. Se é um robô que ele é tipo mais abaixado, com uma roda exposta, a gente joga de poxa, vamos tentar mirar na roda, vamos tentar evitar arma com arma se a arma do cara for melhor que a nossa. Tem tudo estratégia assim. Tipo, é bom sempre entre cada luta a gente ficar avaliando. Após a nossa visita e entrevista na entidade Tamandotech no campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, nós nos dirigimos até o campus de São Bernardo do Campo para uma entrevista com o gestor do projeto Gemini. Projeto esse que atualmente está em fase de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, não possui espaço próprio para desenvolvimento e aplicações práticas. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui no campus São Bernardo do Campo, junto com o Alan, para explicar um pouquinho mais sobre o que a entidade, no caso o projeto da Gemini, desenvolve dentro do grupo da AESS. Boa tarde, Alan. Eu gostaria que você inicialmente explicasse um pouquinho de como o projeto surgiu, quais são as metas a se atingirem atualmente pelo projeto. Tá bom. O projeto ele surgiu há muitos anos com totalmente outra roupagem. Então a gente inicialmente começou o foguete tentando pensar em alguma coisa movida a hidrogênio, até etanol. E aí recentemente, nos últimos 3 anos, a gente migrou para a utilização de uns propelentes específicos, de um professor que estuda aqui que faz a pesquisa aqui na UFABC, que é o professor Fábio Mota.
Então, aí que a gente transformou todo o projeto para utilizar esse combustível hipergólico verde, né? Bem, pensando nisso, a gente fez algumas perguntinhas para que fossem respondidas aqui, para que os nossos telespectadores soubessem ainda mais sobre os projetos que estão desenvolvidos dentro do projeto do professor Hugo Mota. Fábio Mota, desculpe, correção. Primeiro, quais combustíveis, como que ele é esse combustível, como é a base dele, e o que já foi pesquisado sobre ele até o momento atual? Certo. Então, é um combustível desenvolvido com a parceria da UFABC com a China, né, uma universidade da China, com o professor Fábio Mota, e ele é a base de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, é um combustível, como a gente fala, verde, então não é agressivo para manuseio, diferente de outros combustíveis de foguete que a gente encontra por aí. E a gente utiliza junto com ele um oxidante, que é a necessidade da gente utilizar para foguetes, né? E aí o oxidante nesse caso, que é o par com ele para fazer a combustão, é o peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada. Certo? E aí, dentro da utilização, quando ele fosse expelido para a parte da combustão, você teria a junção dos dois, correto? Quando ele é expelido pelo injetor, ele tem a atomização, que é como eles entram em contato e ele tem a ignição automática, né? Por isso vem o fato de ser hipergólico, né? Não tem a necessidade da faísca, da vela, né? Certinho. Próxima pergunta. Como que surgiu a ideia de criar de criar esse projeto? Como vocês se reuniram com o professor ali, tá? O professor passou em matéria para vocês e aí vocês chegaram mais próximo? Como que surgiu necessariamente ela? Tá, quando eu assumi, assim, o projeto já existia, então não fui eu que criei. Então, como eu falei, ele foi diante da pandemia e ele foi até paralisado, assim, na pandemia, e a gente voltou com essa nova ideia. Ele surgiu com o professor Aníbal, aqui também da UFABC, para utilizar, ver na prática como é que monta o foguete. Então eu não sei direito, em alguma aula dele, que ele dá propulsão, sistema de propulsão 2, por aí, e aí o pessoal queria botar a mão na massa, né? Então, diferente de outras entidades que a gente tem aqui, a Rocket, que eles têm uma tecnologia diferente, né, na utilização de foguetes, a gente queria fazer uma coisa nova, e daí que surgiu, e aí vai aprimorando, e aí, como eu te comentei, com a presença do Fábio Mota com o retorno na China, a gente colocou ele dentro do projeto. Certinho. E como vocês realizam a pesquisa, os testes desse combustível? Tá, os testes do combustível, de fato, é feito tudo com o professor, né? Então ele tem uma bolsa de pesquisa, de desenvolvimento que ele pegou recente para testar, então ele tem alguns testes de gota feitos, mas a gente nunca colocou ele para rodar em um motor de foguete, nem colocou ele para gerar nenhum empuxo ou nada do tipo. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso passo. Então criar o combustível a gente não faz, a gente pega o combustível dado pelo professor, faz todo o sistema de alimentação do foguete, motor, injetor, válvula, mangueira, tanque e faz ele funcionar. Certinho. Vocês têm alguma parceria com outra entidade para auxiliar, por exemplo, pegar a Rocket para fazer os testes desse combustível? Não, a gente divide a entidade, a AES, como você comentou, com a Tafros, né? Mas eles têm totalmente uma outra pegada. Mas a gente acaba trocando a informação, participando de algumas competições como entidade, né, de inovação de engenharia, como é Futurend, por exemplo. Mas como é algo muito específico do nosso projeto, então, por exemplo, muito diferente da Rocket, a gente troca algumas coisas no que é possível, então na parte de recuperação, mas toda na parte de propulsão é totalmente diferente. Então a gente não tem como conversar diretamente com eles, mas a gente tem os mesmos membros, gente que trabalha no Gemini, está na Rocket e vice-versa, mas a gente compartilha as mesmas indústrias, mesmas empresas que conversam com eles, conversam com a gente, patrocinam eles e a gente. Então, basicamente, é uma aliança que vocês têm ali em prol do projeto, né? Em questão de vocês pegarem um pouco do que eles têm de tecnologia, ainda quando não tiver uma própria sala, um dinheiro já investido de outras empresas dentro do próprio projeto.
Com a Rocket? Isso, tipo com a Rocket, com a Tafros, igual vocês dividem a sala com Não, eles, não, né? eu diria que seria tão próximo assim, né? Como eu falei, existe uma tecnologia bem diferente. É tipo, você tá falando de um carro elétrico e um carro a combustão. Vocês têm semelhanças ali, porque os dois estão montando um carro. Mas na parte de fazer o carro andar, é totalmente diferente o sistema. Então, por isso que a gente tem, mas não tem a conexão e de forma mais informal. Agora, já a Tafros, a gente divide partes técnicas, né? Questão de relatório, de pesquisa, de sala e etc. Nessas competições que vocês foram, né, que mostrou outros projetos, qual delas você diria que foi a mais marcante dentro do tempo que você está nela para que o projeto se desenvolvesse melhor? Ano passado a gente teve o Futurange 2025, que a gente ficou em segundo lugar de projeto de inovação. Então foi aqui dentro da UFABC, né? A gente fez o pitch, um stand-up, algumas coisas assim. Tive projeto da USP, tive projeto da UFABC, então outros que vocês entrevistaram foram lá também. E esse foi o destaque, assim, mas o projeto Gemini é algo que vai durar muito tempo e é algo relativamente novo, né? É algo que vem crescendo muito durante os últimos tempos, mas durante muito tempo foi muito pouca gente. Acho que tem muita gente da faculdade que não conhece, imagina de fora da faculdade, quase ninguém. Então é algo que está crescendo e ainda tem muitos anos para se desenvolver e chamar atenção, né? Para finalizar, uma última questão técnica. Como que vocês pensam sobre o armazenamento, transporte, manuseio desse combustível? Tá. Você tá falando do projeto ou do combustível em geral? Ambos. Se der para falar um pouquinho dos dois. Tá. Do combustível em geral, né? Vou acabar falando mais do Fábio Mota. Ele desenvolveu algumas versões para o combustível, né? Que é o PA-Hype. Então, o PA-Hype ele tem algumas versões e dependendo dela ele tem um tempo de armazenamento melhor ou pior, que isso é uma questão muito importante para o desenvolvimento dele, né? Então, é um combustível focado em utilização no espaço, então a gente quer colocar ali um satélite. A gente não quer que o satélite fique sem combustível, em 6 meses, em 1 ano. A gente quer que esse combustível não evapore, não oxide, fique lá durante 10, 15 anos. Então, as missões espaciais mais profundas, a gente precisa que ele seja armazenado e fique lá. Então, existem versões do PA-Hype, acredito que a atual é o PA-Hype 4, que está sendo estudado por ele, que consegue ser armazenado por 10 anos no mínimo, ou seja, já faz 10 anos que, eles viram que há 10 anos funciona, ainda não conseguiram ver se a mais ele ainda está de boa, mas pode funcionar a mais. E pra gente, a gente vai utilizar 2 tanques de alumínio, então ele não tem problema com alumínio, então ele tem alguns metais que ele tem uma oxidação, ele corrói, né? Então você precisa utilizar, você vai pensar nas mangueiras que você vai usar, vai pensar nas válvulas, vai pensar na toda a tubulação, você tem que adequar ao combustível que você vai utilizar. No nosso caso, é isso, não é tão difícil, como ele não é tóxico, não é nada, não é tão difícil esse manuseio. Diferente da hidrazina, que é o que é mais utilizado nos foguetes hoje em dia em larga escala, né? Que é facilmente em minutos ingerindo, acaba levando alguém a óbito e tem todo um esquema de proteção, de corrosão com o material também. Então essa é uma vantagem do combustível que a gente está tentando provar que funciona. Certinho. Obrigadão, Alan, pela entrevista e sigam para o final do vídeo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentário na descrição do vídeo. Há um formulário de pesquisa e coleta de dados que faz parte da realização desse trabalho. Também há na descrição desse vídeo os links das redes sociais do Projeto Gemini e da entidade Tamandutek. Gostaríamos de pedir encarecidamente que você responda esse formulário. Muito obrigado e até a próxima!